Primeira técnica, que é boa para todas as AIs que você for usar, é você trabalhar com rule set, conjuntos de regras. Ou seja, se você vai escrever uma frase, identificou o problema e agora você pensou num prompt, começou a escrever, é melhor você escrever esse problema em linhas separadas. Divide a tela, vai lá, faz 1 ponto, uma parte do problema, 2 pontos, outra parte do problema. Foi o que a gente fez naquele primeiro prompt lá. Eu usei um rule set. Limite de caractere, super útil. Você pede para ela, especialmente para questões de pesquisa, que você não sabe nada, você pede um número mínimo de caracteres, você pede um número máximo. Se você, por exemplo, tá enfrentando um problema desse tipo aqui, ó, conteúdo, e aí você precisa escrever um diálogo, e aí você pensou, elaborou os diálogos, né? Você colocou lá o que o jogador precisa aprender com cada linha de diálogo do seu jogo. Isso é o seu trampo de design. Agora você precisa produzir esse diálogo, você não tem um escritor que vá te ajudar a resolver esses problemas. Vai lá, escreve um conjunto de regras, explica o seu contexto, explica o problema que ele precisa resolver, dá um número mínimo e um número máximo, pede, coloquei em vermelho aqui, variações de output, ou seja, ao invés dela lançar um texto e você se contentar com ele, ela lança 10 textos, né? Você especifica que é para lançar múltiplos, e aí você vai lá, o que você provavelmente vai fazer é combinar textos diferentes. Você vai pegar o primeiro, o quarto e o sexto e duas coisas do seu repertório e montar o seu próprio texto. E aí você vai ver que esse texto passou do limite de caracteres e lançar para ela de novo e falar, ei, resolve esse texto aqui para mim que ele passou do limite. Enfim. Deixei em vermelhinho essa técnica chamada few shot também, super útil. Você dá exemplos do que você quer resolver. Então você vai lá, escrever o seu conjunto de regras e começa a mencionar como que você, o que você quer resolver. Ele serviu aquele exemplo lá do Johann Sebastian Joust. Eu fiz um few shot para um jogo, mas eu poderia ter dado 4 jogos. Eu poderia ter dado 4 obras de arte para uma AI geradora de imagem e tentado estabelecer qual que é o padrão entre elas. Eu poderia, enfim, dar exemplos diferentes daquilo que você vai resolver. A outra coisa, e essa aqui eu vejo menos usado do que poderia, e eu mesmo uso menos do que eu deveria. Quando ela gerar a resposta, você pode pedir para ela numerar o output assim, ó. Bom, é o que ela está fazendo aqui, na verdade, né? Foi sem querer, mas ao pedir para ela dar múltiplas perguntas, ela numerou. Quando ela faz isso, imagina que você tivesse pedido para ela resolver alguma coisa ou escrever alguns diálogos. Se eles estiverem numerados, você tem o poder de falar assim, ó, elabore o ponto 7. Então, é relevante você pedir isso aqui para qualquer, mesmo que a tecnologia melhore, assim, é importante que o output dela seja amigável para você também, e aí você consiga elaborar dentro dele. Tem algumas outras técnicas aqui que eu vou só passar por cima delas, mas saiba que você consegue combinar, assim, a ideia é você criar um prompt que use múltiplas técnicas ao mesmo tempo. Fórmula é aquele que eu fiz assim, escreve várias vezes a mesma frase, mas 3 pontinhos, e aí ela preenche. Fluxo de pensamento é a técnica de você usar uma conversa só longa, que é o que está acontecendo aqui, ao pedir para elaborar um dos pontos. Para fluxo de pensamento é útil você estabelecer um nome, por exemplo, para você sempre se referenciar. Limites de inclusão e exclusão, super útil em contextos conceituais e de mecânica, em que você está resolvendo problemas e você fala assim, não use tal solução, mas use tal, tal e tal solução. Personalização, ela é, assim, se você estiver trabalhando com equipe, você pode, por exemplo, pedir para ela fazer perguntas para você que um programador faria. E aí você, que está escrevendo as regras, antecipa as necessidades do programador, caso você não consiga conversar com ele. Ou, quando você conseguir conversar com ele, você já chega mais armado. Ele vai te fazer perguntas e vai falar, putz, me preparei para isso. Se você mesmo for o seu programador, porque você está fazendo sozinho, ao antecipar perguntas que um programador teria, você entra meio que em outro conjunto mental. Você está ali pensando como designer, mas você deixa de lado ali, ó, tipo, putz, quando eu estiver programando, eu vou ter que pensar nisso aqui. Você pode pedir, portanto, né? Me faça perguntas que um programador faria, me faça perguntas que um artista faria. Enfim. Personalização serve para outra coisa também.
Lembra aquele exemplo que eu falei assim? Você é a Rita Lee, game designer? Usar personalização é uma das coisas mais legais de IA generativas de texto. Ela é capaz de absorver um repertório muito grande que ela tem sobre uma certa pessoa, sobre uma certa profissão, e fazer só respostas, né? Você usa isso junto com o fluxo de pensamento. Fazer só respostas que essa pessoa daria. Isso é massa, porque daí você se coloca em posições de resolver o problema de muitas óticas diferentes. Uma coisa que você pode fazer ao fazer essa personalização, se vocês já viram aquele conceito de design lá do livro das lentes, é você especificar o que é uma das lentes e pedir para ela olhar uma certa coisa como a lente. Então você já olhou, porque você teve que escrever, e naquele tempo você já foi pensando coisas, você já anotou, você já encheu um board, um miro ou um quadro de post-its só com coisas que você teve ao anotar com aquela lente. E aí você tem uma pessoa a mais. E aí ela gera 5 perguntas, você gera mais 5 e você vai refinando o seu conjunto. Enfim, isso aqui são só sobre técnicas de eficácia. A AI fazendo o que ela deveria fazer, o que ela é boa em fazer. E enfim, elas continuam pertinentes mesmo que a tecnologia melhore, porque a eficácia ela só progride.